Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do Falando de Carro. Hoje a gente está aqui no estúdio para conhecer o novo Mitsubishi Eclipse Cross 2023. O modelo que passou por uma reformulação bem interessante. Então se inscreva aqui no canal, já deixe seu like e bora conferir tudo sobre a novidade da Mitsubishi. Então vamos lá, pessoal. O Eclipse Cross 2023 passou aí por um facelift bem pesado, inclusive o carro cresceu. Então não é só mudança de lanterna e farol, teve partes estruturais aí bem interessantes nas suas alterações. Então vamos conferir tudo desta daqui que é a versão HPS 4x4, a nova versão topo de linha deste SUV, que é uma proposta muito interessante, né? Ele fica num preço que transita aí entre alguns modelos de Jeep Renegade, Jeep Compass. Então é uma opção interessante para vocês conhecerem aqui. Então, ó, nesse facelift o carro ganhou essa nova identidade visual, com esse detalhe cromado aqui na parte do para-choque, novo conjunto de DRL com seta em LED, que eu já vou mostrar para vocês, e os faróis desceram aqui para o centro do para-choque, que nessa versão tem os faróis aí em Full LED. Outro ponto, que ele tem o limpador aqui do farol, ou seja, esse farol, apesar de não ter uma potência acima de 2.000 lumens, a Mitsubishi deixou esse limpador aqui justamente porque se trata de um carro off-road 4x4, ou seja, se acabar sujando, você aciona o limpador do farol, então fica mais prático a sua vida fora de estrada. Esse detalhe aqui também foi alterado, né? A grade aqui que passa pelo símbolo da Mitsubishi, os 3 diamantes, então tem esse detalhe aqui texturizado muito interessante, com a abertura na parte inferior aqui da entrada de ar nesse estilo colmeia também bastante agressivo. Esse ponto que vocês estão vendo fica o radar do controle de cruzeiro adaptativo, assistente de colisão, os radares ficam posicionados exatamente nesse ponto. E na parte inferior você tem outra entrada de ar com sensor de estacionamento dianteiro que está em pontos bem discretos no carro. Esse detalhe do difusor aqui faz um estilo mais off-road, combina bem ali com a traseira que eu já vou mostrar para vocês. Então, ó, ficando bem de frente com o carro, vocês conseguem notar aí como que ficou o novo conjunto óptico do novo Eclipse Cross. Então ele tem essa iluminação bem bonita, né? O carro fica com uma aparência bem esportiva, invocada dessa maneira que vocês estão analisando aí agora. Então a ideia foi realmente subir aqui a altura do capô, deixar o carro com uma aparência mais alta. Então esse detalhe aqui também foi remodelado justamente para chegar nesse propósito. E aqui, ó, é onde vocês percebem que houve uma pequena atualização. O carro cresceu 3,5 cm para frente, dando essa projeção um pouco maior aqui, ó, e vocês têm esse ângulo de ataque um pouquinho mais aprimorado também. As novas rodas de liga leve foram redesenhadas, fazendo um contexto bem legal, com pneus 225, perfil 55 de aro 18. Então fazendo aí um novo conjunto de rodas, com freio a disco na parte dianteira e traseira, obviamente, e ajuste de suspensão já focado para o nosso mercado. Então o setup é feito para o Brasil, que é um ponto muito importante aí nesses quesitos de tropicalização. Detalhe da caixa de roda foi redesenhado também, e na parte inferior, a versão HPS tem o detalhe pintado na cor do carro, para dar realmente essa aparência de bastante lata, né, pouco vidro, ficar um conceito bem mais robusto para o carro. Então é dessa maneira que eles trabalharam o Eclipse Cross. Notem que ele tem rebatimento automático do retrovisor, o detalhe cromado aqui em volta dos vidros, justamente para dar esse ar mais refinado e ao mesmo tempo esportivo. E aqui, ó, vocês conseguem notar aí, né, as dimensões agora do novo Eclipse Cross. Como eu falei para vocês, eles cresceram 3,5 na frente e cresceram mais 10,5 atrás. Ou seja, o porta-malas cresceu praticamente 14%, que eu já vou mostrar para vocês. Então, houve uma atualização muito grande para levar bagagens, que é um ponto principal dos SUVs, que realmente acaba atrapalhando bastante. E o sistema keyless, né? Então a gente aperta para fazer a abertura ou o trancamento, se a gente quiser. Vou aproveitar e já deixar para vocês aí a iluminação do carro para vocês notarem e mostrar aqui um pouco desta motorização para vocês. Então, ó, abrindo aqui o capô. Ele segue com o motor 1.5 turbo, apenas gasolina, tá, pessoal? Com 165 cavalos de potência, 25,5 kg de torque máximo. Atrelado a um câmbio automático do tipo CVT, que simula 8 velocidades de uma maneira muito interessante. E 0 a 100 aí mais ou menos na casa dos 11 segundos, né? Em breve a gente vai tentar andar no carro aí e mostrar para vocês aí o comportamento dinâmico do Eclipse Cross, mas realmente é um carro bem interessante. Uma manta acústica aí para ajudar na redução de ruído. E
A Mitsubishi também falou que eles ajustaram já o motor para o Proconv, né, o PL7, então ele já atende às normas e não perdeu potência nem torque, que é um ponto bem interessante. Então, ó, ficando bem de frente, vocês estão notando um novo conjunto óptico do Eclipse Cross, que ele já tinha esse conceito mais ou menos em 2 andares e aqui ficou mais nítido isso, né, já que os faróis principais desceram. Então faz um visual aí bastante interessante, né, com o carro, faz uma proposta bem ampla, o carro fica realmente com uma aparência bem mais robusta, bem maior do que a gente deixar os faróis todos unidos, né, em uma peça só. Então dessa forma o conjunto ficou bem interessante. E aqui o limpador, mais uma vez, como eu falei aí para vocês do carro. Já aproveitando esse daqui, ó, vocês estão vendo aí a nova traseira do Eclipse Cross, que teve uma certa polêmica, né, quando o carro foi lançado, com aquele conceito que tinha um aerofólio aqui e muita gente tinha aí uma certa resistência, né, a esse design. Então a Mitsubishi acabou mudando nessa linha em 2023 por uma traseira um pouquinho mais conservadora, se assim a gente pode dizer. Então ele tem esse detalhe que avança desde ali praticamente do teto, chegando aqui na parte lateral. E notem que a tampa do porta-malas é um pouquinho mais para fora comparado às lanternas, dá um visual 3D bem interessante para esse carro. Inclusive o próprio Monegato da Autosport, que estava aqui comigo agora, ele até comentou, né, lembra um pouco da traseira do Eclipse Sportback, né, do Lancer Sportback, também tem um conceito muito parecido, né, com esse carro. Aqui a nomenclatura Eclipse Cross, né, mais uma vez o símbolo aí da Mitsubishi. E aqui o sensor de acionamento traseiro com esse detalhe do difusor na parte inferior aí do carro, fazendo um visual bem legal. Nomenclatura HPES, né? E essa unidade conta com tração 4x4. Lembrando que você tem a opção de ter uma versão topo apenas 4x2 e sempre tração dianteira no caso. Então, ó, mostrando aí as novidades, né? Esse avanço aqui, como eu falei para vocês, de praticamente 10 centímetros na traseira, o que melhorou consideravelmente o porta-malas. Então, ó, vou mostrar a assinatura para vocês em LED do carro, como que ficou. Então, ó, essa é a nova assinatura em LED aí do Eclipse Cross. Então, ficou com este visual o carro. Nomenclatura turbo, né? E sensor de acionamento e câmera de ré. A câmera de ré fica posicionada exatamente aí. Então, aqui mostrando um pouco para vocês do porta-malas, né? Tem a esteira aqui, ó, posicionada dessa forma. Então, aí mostrando um pouco para vocês, e lá naquele outro vocês vão conseguir entender bem como que ficou esse espaço, como consegue levar bastante bagagem agora. Então, ó, abrindo aqui, notem que a gente consegue colocar 3 malas, dá para colocar até mais, né? Dá para colocar quase 4 ou 5 malas aqui de forma bem confortável. E um outro ponto, né? Isso não perde a altura da esteira, você consegue colocar ela aqui da mesma forma, sem perder aí a privacidade, né? Para você deixar o porta-malas aqui um pouco mais seguro. E esse tampão no estilo coupé dá uma abertura muito interessante, né? Então você consegue colocar coisas bem grandes aqui, que você não conseguia colocar num sedã, por exemplo, ou até alguns SUVs que realmente fica com um espaço bem prejudicado. E dessa forma você tem uma amplitude bem interessante. Aqui embaixo você tem um step normal, né, temporário, não é step de roda de liga leve, o que a Mitsubishi colocou no lançamento, depois já tinha tirado na linha 2019 e aqui continuou, né, com esse step temporário. Isso aumentou praticamente em 14% aqui o porta-malas, passando dos 500 litros, o que para um SUV é algo realmente surpreendente, né? O porta-malas grande para SUVs é uma coisa difícil e aqui a Mitsubishi achou uma boa solução com o carro, deixando aí o porta-malas bem grande. Na parte inferior fica as luzes de ré, né, do caso aí. E o aerofólio agora é pintado aqui na cor do carro, ele também é funcional, não é só um detalhe estético, há uma função aqui aerodinâmica para esse modelo. Anteninha lá em cima no estilo Shark e você tem esse rack aqui, ó, pintado na cor preta para dar um contraste aí interessante. Bom, chegando aqui na parte traseira, então a gente tem um acabamento aqui, ó, em couro, material macio nessa região, aqui material macio mais claro, e o vidro elétrico nas 4 portas. Esse detalhe aqui, ó, até parece, né, um estilo de fibra de carbono. Black piano aqui com a maçaneta cromada também, então porta aí bem clean, né? Juntamente com os novos bancos revestidos em couro, com apoio de cabeça e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes com Isofix. E aqui, ó, o apoio de braço central. Bom, essa cor aqui a Mitsubishi chama de Arctic Grey, né, uma cor cinza clara, que de acordo com a própria Mitsubishi
Isso daqui essa tonalidade de cor serve para você colocar em várias cores externas, né, que dá um contraste bem interessante. Então a Mitsubishi aplicou essa nova cor exclusiva das versões topo de linha como opcional também. Então a gente está conhecendo aqui agora no Eclipse Cross. E o espaço interno, o que é um ponto muito interessante aqui do carro, né? Então você tem um bom espaço para quem está sentado aqui atrás. O espaço de pernas também é bem interessante, então você realmente consegue fazer longas viagens aqui com o carro, sem sombra de dúvidas. É um carro que tem uma proposta de viagem muito interessante, mas uma pena que não tem saída de ar, né? Você só tem uma tomadinha 12 volts aqui nessa região, mas faltou uma saidinha de ar para melhorar esse conceito. A iluminação aqui, lembrando que ele tem a esteira independente na parte traseira e ela fica central, justamente porque você consegue, os passageiros traseiros conseguem mexer nessa esteira, ou seja, você consegue deixar aquela fechada e essa aberta, ou essa aberta e aquela fechada, você escolhe aí o que acha melhor no caso. Outra coisa que a Mitsubishi mexeu foi nos encostos aqui de cabeça, que eles aumentaram um pouco, então para quem estica mais agora, você tem uma amplitude maior, então você tem mais segurança dessa forma aí, no caso dos passageiros traseiros assim. Mais uma vez aí o detalhe do console, né? Então vamos chegar lá. Lembrando que ele tem airbags nos bancos, laterais, enfim, né? Tudo que tem direito no quesito de segurança embarcada. Mais uma vez, né? O sistema keyless aqui. Bom, e na parte superior dessa porta dianteira a gente já tem o material aqui macio, né? Fazendo dessa forma. E aqui a gente tem, né, mais o acabamento em couro. Então aqui em couro e essa região também. Ajuste do retrovisor elétrico, vidro elétrico automático apenas para o motorista, com o detalhe da trava das portas, esse detalhe que imita aqui uma fibra de carbono. Bancos elétricos para motorista e passageiro agora, né, na linha 2023 ganhou banco elétrico para o passageiro também. Então aí os bancos, mais uma vez, né, em Arctic Grey, que a Mitsubishi chama essa nova cor. E aí um pouco do console para vocês do carro. Então, mostrando aqui, ó, sentando aqui, né, para vocês notarem aí como que fica, né, o espaço interno, o Eclipse Cross realmente tem uma boa posição. Você tem aqui o ajuste de altura e profundidade, né, deixa eu só achar aqui. Então, ó, você tem aqui ajuste de altura e profundidade para se adequar bem com o carro. Então, nesse ponto, o Mitsubishi entrega aqui uma boa condução, um campo de visão bem interessante também, que a gente vai andar em breve, vou contar para vocês. Mas agora, vamos mostrar o que vem nesta versão aqui HPS topo de linha do carro. Então, ó, chegando aqui, vamos mostrar para vocês aí o que vem nessa versão topo. Então, aqui no interior do Eclipse Cross, mostrando para vocês aí a chave do carro, continua sendo a mesma, né? Então, mesma chave do modelo. O volante é revestido em couro, base redonda mesmo, não tem nenhuma quesito de esportividade nesse ponto, com esse detalhe cromado e black piano aqui passando também. Entretanto, o pedal shift continua fixo, né? A Mitsubishi deixa bastante isso desde os Lancer, o que é um ponto muito interessante. Então a Mitsubishi continua com essa parte de esportividade muito legal, até nos SUVs. E aqui os comandos, né? Comandos de áudio, comandos de atendimento de chamada e aqui comandos do ACC também. Lembrando que ele tem um modo do ACC que, se você para em mais ou menos 3, 4 segundos e você retomar, ele continua sozinho. Senão você aperta o reset aqui e ele volta à condução que estava pré-estabelecida com o carro. Ele vem, como eu falei para vocês aqui, ó, com acendimento automático dos faróis. Ele tem o sensor de chuva, além aqui do retrovisor crepuscular também. E iluminação é amarela no caso desse modelo. Bom, o painel de instrumentos, e a gente manuseia por aqui, ó. Então aqui a gente tem alguns comandos de autonomia, né? Então todos os pontos, trip A e trip B, configurações também. Então a gente manuseia sempre dessa forma. Então aí as funções também de settings, né? E tudo que tem direito aí com o carro. E aqui seria atrelado ao modo de condução, que a gente aciona por aqui. Então a gente tem os modos Gravel, que seria praticamente cascalho, normal e neve, né? O carro não tem função Sport aí no caso. A partida é por botão, como eu falei para vocês, e aqui embaixo algumas outras funções, como assistente de colisão, assistente de faixa. É um alerta de faixa, tá, pessoal? Ele não corrige. Controle de tração e estabilidade e aqui informações com relação ao head-up display e as informações que ele oferece. Então, ó, o head-up display está posicionado ali em cima. Então aí a gente liga ou desliga ele dessa forma e aqui a gente ajusta a altura. Então aí são as funções que esse head-up display oferece nesse sistema de acrílico. Então é interessante para quem blinda o carro ter esse head-up display por acrílico, porque geralmente quando a gente blinda o vidro fica duplo, né? Então você tem uma
uma imagem projetada duplamente no vidro, então acaba prejudicando. Dessa forma fica mais coerente para quem blinda o carro na realidade. E aqui embaixo, ajuste de altura do facho do farol também você consegue fazer nessa posição. A manopla da transmissão automática do tipo CVT, que simula aqui 8 velocidades dessa forma que vocês estão vendo, pela própria manopla ou pelos pedal shifts. E ele vem com farol automático, que a gente aciona aqui, ó, ele aparece lá no painel que vocês viram. E aqui é o limpador dianteiro, né, o limpador do farol. Vocês estão vendo aqui, né, ó, o símbolo do limpador do farol, a gente aciona de forma independente. Banco aquecido para motorista e passageiros, modos de condução como eu falei para vocês. E freio de mão eletrônico com auto hold posicionado aqui. Duas tomadas USB, o ar-condicionado digital de 2 zonas, então a gente ajusta de forma independente aqui. Apoio de braço central, então ó, apoio de braço aqui posicionado, né, com esses porta-objetos aqui. Então você tem dessa forma que vocês estão vendo. E o porta-luvas, né, com amortecedor. Você tem um espaço aqui em cima e outro aqui embaixo. Console em material macio, que é um ponto muito positivo, né? A gente está falando de um carro mais premium, então faz sentido ter um acabamento melhor com o carro. E uma nova central multimídia JBL, que para as versões HP e S tem esse design aqui com GPS nativo. Então você tem algumas funções além de Apple CarPlay e Android Auto. Lembrando que é com fio, tá, pessoal? Ainda não tem CarPlay sem fio. E aqui seria o GPS offline que a Mitsubishi oferece aqui para o Eclipse Cross. Então algumas funções aí também, né? Parte aqui de home, comandos por voz, então tudo que tem direito. E aqui você tem uma homezinha que fica até mais fácil. Então parte de rádio, tudo fica informando aqui, ó. E aqui os comandos de volume, o que, como eu falei para vocês em vários vídeos, né? Eu acho que deveria ser botões giratórios ao invés de botões touch. Eu acho mais funcional quando você está dirigindo, né? Botões de verdade e não botões virtuais. Então aqui parte de mídia, se você quiser colocar aí alguma outra coisa também, né, de vídeo, é possível para este modelo. Então aqui ó, a gente tem um teto solar do carro, fazendo dessa forma aqui, né, então você segura para fechar, mas tem um One Touch para abrir. E aqui ó, a esteira independente, né, então você tem essa esteira posicionada para cá, né, e você tem uma outra esteira pro passageiro traseiro. Então você tem as duas esteiras aí dessa forma, que eu acho uma solução inclusive muito interessante que a Mitsubishi faz, tá vendo? Então se a gente deixa segurando para abrir, ele faz a abertura completa dessa forma. Ah, outro ponto, a Mitsubishi colocou algumas iluminações, né? Então você tem uma iluminação nessa região e você tem uma outra iluminação aqui nas portas. Você tem uma luz posicionada aqui, uma outra luz ó, posicionada aqui embaixo, né? Vocês estão vendo? E uma outra luz na maçaneta. Porém, ela só liga quando você desliga o carro, ó, tá vendo? Quando a gente desliga o carro, ó, ela acende, mas quando a gente liga o carro, ela apaga, justamente para não ficar dando reflexo com relação ao retrovisor. Uma solução aí que a Mitsubishi encontrou. E lembrando que ele tem sensor de ponto cego no retrovisor. Bom, pessoal, eu acho que é isso com relação ao Mitsubishi Eclipse Cross nesse primeiro momento, porque a gente vai andar no carro muito em breve. Então a gente em breve vai andar no carro, contar para vocês aí como que ficou a experiência de andar neste novo SUV da Mitsubishi na sua linha 2023. E o carro, nesta versão que vocês estão vendo, né, a versão HPS 4x4, custa R$ 232 mil, enquanto a outra versão 4x2 gira na casa mais ou menos aí dos R$ 220 mil também. E a versão de entrada parte mais ou menos na faixa dos seus 190 mil. Então são preços aí bem competitivos dentro desse segmento, né? Para quem está olhando aí Jeep, quem está olhando um Taos, por exemplo, né? Nessa faixa de preço, Corolla Cross, vale a pena conhecer aí o Eclipse Cross também, que é uma opção bem interessante. Então em breve a gente vai andar no carro e contar a experiência para vocês aí de como é dirigir o novo SUV da Mitsubishi. Então se inscreva aqui no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.